Você já imaginou acordar um dia e descobrir que sua identidade, construída ao longo de décadas, simplesmente desapareceu? Não estou falando de amnésia ou de algum distúrbio neurológico. Estou falando de algo muito mais devastador, o momento em que o mundo inteiro decide que você não existe mais como pessoa respeitável, que seu nome se torna sinônimo de vergonha, e que todas as portas que antes se abriam automaticamente para você agora estão permanentemente fechadas. Imagine não conseguir entrar em países onde antes era recebido como rei, ver suas contas bancárias congeladas, seus cartões de crédito rejeitados, e pior ainda, sentir o olhar de desprezo de pessoas que antes bajulavam cada palavra sua. Isso não é ficção científica nem roteiro de filme de suspense. É a realidade devastadora para centenas de indivíduos ao redor do mundo que descobriram, da pior forma possível, o verdadeiro poder destrutivo da Lei Magnitsky. Mas qual é exatamente o peso psicológico de ser publicamente nomeado, envergonhado e isolado pelo poder combinado de dezenas de nações? Como a mente humana reage quando tudo aquilo que define nossa existência social é brutalmente removido? Esta não é uma história sobre política internacional ou sanções econômicas, mas sobre o colapso sistemático de uma estrutura mental e a dor invisível que nenhuma análise financeira pode mensurar. É sobre como uma lei específica consegue atingir não apenas as contas bancárias, mas a própria essência psíquica do ser humano, desencadeando uma cascata de destruição mental que rivaliza com os mais sofisticados métodos de tortura psicológica já documentados pela ciência. No dia 29 de novembro de 2012, quando o presidente Barack Obama assinou a Lei Magnitsky nos Estados Unidos, poucos imaginavam que estavam testemunhando o nascimento de uma arma psicológica sem precedentes na história moderna. Nomeada em homenagem a Sergei Magnitsky, o advogado russo que morreu na prisão após denunciar esquemas de corrupção, esta legislação transcendeu rapidamente suas fronteiras originais para se tornar um fenômeno global. Hoje, mais de 30 países adotaram versões similares desta lei, criando uma rede internacional de exclusão que funciona como uma prisão psicológica sem grades visíveis. O mecanismo técnico é aparentemente simples: congelar ativos, proibir viagens e banir transações comerciais. Mas a verdadeira genialidade diabólica desta lei reside não no que ela faz materialmente, mas no que ela destrói psicologicamente. Para compreender completamente este processo devastador, precisamos mergulhar nos meandros mais profundos da psique humana e examinar como nossa identidade é construída e, mais importante ainda, como ela pode ser sistematicamente demolida. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, há mais de um século nos alertou sobre a natureza frágil do ego humano. Em sua obra fundamental O Ego e o Id, publicada em 1923, Freud descreveu o ego como a parte da personalidade que media entre nossos impulsos primitivos e as demandas da realidade social. Para indivíduos extremamente poderosos, este ego desenvolve uma característica particular: a percepção grandiosa de estar acima do sistema normal de regras e consequências. Quando um oligarca russo ou um magnata corrupto constrói seu império ao longo de décadas, seu ego não apenas se acostuma com a impunidade, mas literalmente se redefine através dela. A capacidade de quebrar regras sem consequências torna-se parte integral de sua identidade psicológica. É precisamente aqui que a Lei Magnitsky demonstra sua genialidade cruel. Ela não apenas impõe consequências tardias, elas impõe de forma pública, humilhante e aparentemente irreversível. Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, em seus estudos sobre individuação, observou que a persona, nossa máscara social, pode se tornar tão dominante que o indivíduo perde contato com seu verdadeiro self. Para os alvos da Lei Magnitsky, esta persona do poder absoluto não é apenas uma máscara, é literalmente tudo o que eles conhecem de si mesmos. Quando esta máscara é brutalmente arrancada em praça pública, o que resta por baixo frequentemente é um vazio assustador. A primeira reação psicológica documentada em praticamente todos os casos estudados é a negação absoluta. Anna Freud, filha de Sigmund Freud e pioneira no estudo dos mecanismos de defesa, identificou a negação como uma das defesas mais primitivas da mente humana. Os indivíduos sancionados invariavelmente descrevem as acusações como caça às bruxas, perseguição política ou guerra híbrida. Esta negação não é apenas estratégica ou performática, ela é psicologicamente necessária para preservar algum vestígio de sanidade mental. Aceitar imediatamente a realidade das acusações seria equivalente a aceitar o colapso total de sua autoimagem construída ao longo de décadas. Mas a negação, por sua própria natureza, é insustentável quando confrontada com evidências esmagadoras e consequências concretas. É neste momento que observamos a emergência do que os psicólogos chamam de deslocamento.
Formulado inicialmente por Freud e posteriormente refinado por diversos teóricos, o deslocamento ocorre quando sentimentos intensos direcionados a um alvo inacessível são redirecionados para alvos mais vulneráveis. Vemos isso constantemente: oligarcas sancionados que começam a perseguir jornalistas, ex-sócios que se tornam bodes expiatórios, funcionários demitidos em massa como forma de ventilação da raiva que não pode ser direcionada contra os verdadeiros responsáveis por sua situação. Albert Bandura, o psicólogo canadense-americano revolucionário na área da teoria social cognitiva, identificou em seus estudos sobre desengajamento moral um fenômeno que se manifesta de forma cristalina nos alvos da Lei Magnitsky. Em sua obra seminal, Bandura descreveu como indivíduos ordinários podem cometer atos extraordinariamente cruéis através de uma série de mecanismos psicológicos que essencialmente desligam sua bússola moral. No contexto das sanções Magnitsky, observamos o processo inverso, mas igualmente devastador. Indivíduos que construíram suas identidades através do desengajamento moral são forçados a confrontar as consequências de suas ações, e seus mecanismos habituais de justificação simplesmente entram em colapso. Aaron Beck, o psiquiatra americano que revolucionou nossa compreensão dos padrões de pensamento disfuncionais, descreveu um processo que chamou de tríade cognitiva negativa. Uma visão distorcida de si mesmo, do mundo e do futuro que caracteriza estados depressivos severos. Nos casos de sanções Magnitsky, observamos uma versão amplificada deste fenômeno. A autoimagem grandiosa é substituída por uma sensação de perseguição, o mundo antes controlável torna-se hostil e imprevisível, e o futuro, que parecia garantido pela riqueza e poder, torna-se uma ameaça nebulosa e inescapável. Mas talvez o aspecto mais fascinante e perturbador do impacto psicológico da Lei Magnitsky seja o que os especialistas começaram a chamar de racionalização sofisticada. Este é um processo pelo qual indivíduos altamente inteligentes e educados criam elaboradas construções mentais para justificar o injustificável e manter algum senso de coerência psicológica. Vemos isso em declarações públicas cada vez mais bizarras, teorias conspiratórias elaboradas e uma necessidade compulsiva de reescrever a história pessoal de forma a preservar algum vestígio de dignidade. Leon Festinger, o psicólogo social americano que formulou a teoria da dissonância cognitiva em 1957, poderia ter estado descrevendo especificamente os alvos da Lei Magnitsky quando escreveu sobre o desconforto psicológico intenso que surge quando nossas crenças fundamentais são confrontadas com evidências contraditórias. A genialidade cruel da Lei Magnitsky é que ela cria uma dissonância cognitiva praticamente insuperável. Como conciliar a autoimagem de vítima perseguida com as evidências documentadas de corrupção e violações de direitos humanos? Erik Erikson, o psicólogo do desenvolvimento que formulou as 8 etapas do desenvolvimento psicossocial, identificou a formação da identidade como uma das tarefas mais críticas da existência humana. Para indivíduos que construíram suas identidades inteiramente através do poder e da impunidade, a Lei Magnitsky representa o que Erikson classificaria como uma crise de identidade na idade adulta, um fenômeno que ele considerava particularmente devastador porque ocorre quando a personalidade já deveria estar consolidada. A pergunta que assombra estes indivíduos torna-se existencial: se não sou o homem poderoso e intocável que pensava ser, então quem realmente sou? Donald Winnicott, o pediatra e psicanalista britânico, desenvolveu a teoria do falso self, uma adaptação psicológica onde o indivíduo desenvolve uma persona externa que mascara seu verdadeiro eu para atender às expectativas do ambiente. Para muitos alvos da Lei Magnitsky, décadas de poder absoluto criaram um falso self tão elaborado e dominante que literalmente sufocou qualquer vestígio do verdadeiro self. Quando as circunstâncias externas que sustentavam este falso self são removidas, o indivíduo não encontra um verdadeiro self para ocupar seu lugar, encontra apenas um vazio aterrorizante. Pierre Bourdieu, o sociólogo francês que revolucionou nossa compreensão das dinâmicas sociais de poder, descreveu o conceito de capital simbólico, o prestígio, a reputação e o reconhecimento social que funcionam como moeda em determinados círculos. Para oligarcas e magnatas corruptos, este capital simbólico não é apenas um complemento ao poder financeiro, é literalmente a base sobre a qual toda sua identidade social está construída. A Lei Magnitsky não apenas congela ativos financeiros, ela sistematicamente destrói todo o capital simbólico acumulado ao longo de décadas, deixando o indivíduo não apenas sem dinheiro, mas sem qualquer forma de reconhecimento social positivo. Philip Zimbardo, o psicólogo americano famoso pelo experimento da prisão de Stanford realizado em agosto de 1971, demonstrou como rapidamente indivíduos podem internalizar papéis sociais de poder ou submissão. Seu experimento, embora eticamente controverso, revelou algo profundamente perturbador sobre a natureza humana.
Nossa identidade é muito mais fluida e dependente de circunstâncias externas do que gostaríamos de admitir. No contexto da Lei Magnitsky, vemos uma versão real e amplificada do experimento de Stanford. Indivíduos que por décadas ocuparam posições de guardas supremos na hierarquia social são subitamente transformados em prisioneiros, sem celas físicas, mas com restrições psicológicas igualmente devastadoras. A neurociência moderna, particularmente os trabalhos pioneiros de Matthew Lieberman na Universidade da Califórnia, revelou algo que deveria ser mais amplamente conhecido. A exclusão social ativa literalmente as mesmas regiões cerebrais associadas à dor física. O córtex cingulado anterior, a ínsula anterior e o córtex pré-frontal direito, as mesmas áreas que se iluminam nos exames de ressonância magnética quando alguém está sofrendo dor física intensa, mostram atividade idêntica durante episódios de rejeição social. Isso significa que quando um oligarca sancionado é excluído de círculos sociais de elite, banido de países e rejeitado por instituições financeiras, seu cérebro está literalmente processando essa experiência como tortura física. Mas há algo ainda mais sinistro neste processo neurológico. Diferentemente da dor física, que geralmente diminui com o tempo e pode ser tratada com analgésicos, a dor da exclusão social tende a se intensificar com a repetição e não responde a tratamentos farmacológicos convencionais. Cada nova humilhação, cada porta fechada, cada antigo aliado que se afasta, reativa e amplifica os circuitos de dor no cérebro. É literalmente uma forma de tortura que se auto-perpetua e se intensifica progressivamente. Émile Durkheim, o sociólogo francês considerado um dos fundadores da sociologia moderna, estudou extensivamente o fenômeno da anomia, o estado de falta de normas sociais que pode levar ao colapso psicológico individual. Em sua obra clássica O Suicídio, publicada em 1897, Durkheim identificou que a ruptura súbita das estruturas sociais familiares pode ser mais devastadora psicologicamente do que a pobreza extrema ou a doença física. Os alvos da Lei Magnitsky experimentam uma versão amplificada da anomia, não apenas perdem suas estruturas sociais familiares, mas são ativamente rejeitados e estigmatizados pelas novas estruturas que emergem em seu lugar. Hannah Arendt, a filósofa política alemã-americana, em sua análise do totalitarismo, observou que uma das técnicas mais eficazes de destruição psicológica é tornar os indivíduos supérfluos, não apenas sem poder, mas literalmente desnecessários para o funcionamento da sociedade. A Lei Magnitsky consegue algo similar, mas através de mecanismos democráticos e legais, transforma indivíduos que se consideravam indispensáveis em personas non grata globais, demonstrando de forma brutal que o mundo pode não apenas continuar funcionando sem eles, mas na verdade funcionar melhor. Michel Foucault, o filósofo francês que revolucionou nossa compreensão das relações de poder, descreveu o conceito de panóptico, um sistema de vigilância onde o indivíduo nunca sabe quando está sendo observado e, portanto, deve se comportar como se estivesse sempre sob vigilância. A Lei Magnitsky cria uma versão globalizada e invertida do panóptico. Os sancionados sabem que estão sempre sendo observados, que cada movimento é monitorado, que cada transação é rastreada, mas ao contrário do panóptico tradicional que visa modificar comportamento, este sistema visa isolar e destruir. Como o cérebro humano processa essa realidade implacável? Estudos recentes em neuropsicologia sugerem que a sensação de controle é fundamental para o funcionamento psicológico saudável. Martin Seligman, o psicólogo americano pioneiro no estudo da desamparo aprendido, demonstrou através de décadas de pesquisa como a percepção de falta de controle pode levar a estados depressivos severos, e em casos extremos, ao colapso total da vontade de viver. Para indivíduos acostumados com níveis extraordinários de controle sobre suas circunstâncias, a transição súbita para um estado de desamparo total é psicologicamente devastadora. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda neste processo de destruição mental. Jacques Lacan, o psicanalista francês que reinterpretou Freud através da linguística estrutural, argumentou que nossa identidade é fundamentalmente construída através do reconhecimento do outro. Necessitamos que outros nos vejam e nos reconheçam para manter nossa coesão psicológica. A Lei Magnitsky sistematicamente remove este reconhecimento, não apenas tornando os sancionados invisíveis, mas tornando-os ativamente desprezados. É uma forma de assassinato simbólico que deixa o corpo físico intacto, mas destrói completamente a pessoa social. A ironia cruel é que muitos destes indivíduos passaram décadas construindo suas identidades precisamente através da capacidade de evitar consequências. Roberto Michels, o sociólogo alemão que formulou a Lei de Ferro da oligarquia, observou que elites tendem a se isolar progressivamente das consequências de suas ações, criando bolhas de impunidade que se tornam psicologicamente viciantes. Quando essa impunidade é repentinamente removida,
o choque não é apenas legal ou financeiro, é existencial. Vamos agora examinar o momento de maior impacto psicológico, quando a negação se torna insustentável, quando os mecanismos de defesa entram em colapso, e quando o indivíduo é forçado a confrontar a realidade de sua nova situação. Este é frequentemente o momento em que observamos o que os psiquiatras chamam de ruptura psicótica. Não necessariamente uma psicose clínica, mas uma fragmentação temporária da capacidade de processar a realidade de forma coerente. Testemunhamos isso em declarações públicas cada vez mais desconectadas da realidade, em teorias conspiratórias elaboradas e em comportamentos cada vez mais erráticos. Carl Rogers, o psicólogo humanista americano, desenvolveu o conceito de congruência, o alinhamento entre nossa experiência interna, nossa autoconsciência e nossa expressão externa. Para os alvos da lei Magnitsky, esta congruência é completamente destruída. Sua experiência interna ainda é de poder e importância, mas sua realidade externa é de humilhação e irrelevância. Esta incongruência cria um estado de tensão psicológica que pode ser literalmente insuportável. O que torna este processo ainda mais devastador é sua natureza aparentemente permanente. Diferentemente de outras formas de punição social que podem ser superadas com tempo ou através de redenção pública, as sanções Magnitsky são deliberadamente concebidas para serem irreversíveis. Não há processo de apelação significativo, não há caminho claro para a reabilitação, não há possibilidade de pagar a dívida para a sociedade e seguir em frente. É uma forma de banimento perpétuo que rivaliza com as punições mais severas das sociedades antigas. Viktor Frankl, o neuropsiquiatra austríaco sobrevivente do Holocausto, argumentou em sua obra Em Busca de Sentido que os seres humanos podem suportar quase qualquer sofrimento se puderem encontrar significado nele. Mas a lei Magnitsky é especificamente estruturada para negar qualquer possibilidade de encontrar significado heróico na experiência. Não é perseguição religiosa, não é opressão política por ideais nobres, não é sacrifício por uma causa maior. É simplesmente a consequência de ações que a comunidade internacional determinou serem inaceitáveis. Não há narrativa heroica disponível, não há martírio possível, apenas a dura realidade das consequências de escolhas passadas. A fase final deste colapso psicológico é talvez a mais perturbadora: a aceitação relutante. Quando todos os mecanismos de defesa falharam, quando todas as tentativas de racionalização foram exauridas, quando todas as esperanças de reversão foram abandonadas, o que resta é uma forma particular de desespero existencial. Não é meramente depressão clínica, embora frequentemente inclua elementos depressivos. É mais fundamental. É o reconhecimento de que a pessoa que acreditavam ser nunca realmente existiu, que sua identidade inteira foi construída sobre uma fundação que se revelou ilusória. Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês considerado o pai do existencialismo, escreveu extensivamente sobre o conceito de angústia, não apenas preocupação ou apreensão, mas a profunda ansiedade que surge quando confrontamos nossa própria finitude e as escolhas que definem nossa existência. Para os alvos da lei Magnitsky, essa angústia existencial é amplificada porque eles são forçados a confrontar não apenas sua mortalidade, mas a falta de sentido de tudo que pensaram que definia seu valor como seres humanos. Mas talvez o aspecto mais insidioso de todo esse processo seja como ele força uma forma de honestidade brutal que muitos desses indivíduos passaram décadas evitando. Como sociedade, devemos nos perguntar: esse nível de destruição psicológica é justificado? A lei Magnitsky é indubitavelmente eficaz em seus objetivos declarados de deter a corrupção e as violações de direitos humanos. Mas em nossa pressa para criar sistemas de responsabilidade, criamos algo que é essencialmente uma forma de tortura psicológica? E se sim, isso é moralmente aceitável quando direcionado a indivíduos que eles mesmos causaram imenso sofrimento? Essas questões se tornam ainda mais complexas quando consideramos que alguns alvos da lei Magnitsky podem ser genuinamente inocentes, envolvidos em conflitos políticos mais amplos ou vítimas de acusações falsas. O impacto psicológico permanece devastador independentemente da culpa ou inocência real. Uma vez que você está listado, uma mera suspeita é suficiente para desencadear toda essa cascata de exclusão social e destruição psicológica. Além disso, existem precedentes históricos preocupantes aqui. Ao longo da história, as sociedades usaram a exclusão social e a vergonha pública como formas de punição, mas raramente com esse nível de coordenação global e sofisticação tecnológica. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova forma de controle social que é sem precedentes em seu escopo e intensidade. As implicações para nossa compreensão da psicologia humana também são profundas.
Se a mera exclusão social pode causar esse nível de devastação psicológica em indivíduos que anteriormente se consideravam virtualmente invulneráveis, o que isso nos diz sobre nossa própria fragilidade psicológica? Quantos de nós poderiam suportar uma pressão semelhante se de repente nos encontrássemos no lado receptor de um tratamento semelhante? A resposta é provavelmente perturbadora. A maioria de nossas identidades é mais dependente de validação externa e posicionamento social do que gostaríamos de admitir. Remova as estruturas sociais que apoiam nossa autoimagem, e muitos de nós provavelmente experimentariam um colapso psicológico semelhante. A diferença é que a maioria de nós nunca acumula poder suficiente para se tornar alvo desse tipo de exclusão coordenada. Isso nos leva a uma verdade final e desconfortável. A Lei Magnitsky funciona precisamente porque explora vulnerabilidades fundamentais na psicologia humana que existem em todos nós. Não é uma arma direcionada a uma espécie separada de indivíduos corruptos. É uma arma que explora as mesmas necessidades e vulnerabilidades psicológicas que definem nossa humanidade. A genialidade de seu design é que não requer violência física, nem aprisionamento, nem confisco direto além do congelamento de ativos. Ela simplesmente remove o reconhecimento e a aceitação social que todos os humanos precisam para manter a estabilidade psicológica. É assassinato por morte social, tortura por exclusão, destruição através da remoção sistemática de tudo que torna a vida digna de ser vivida além da mera sobrevivência biológica. E talvez o mais aterrorizante, ela funciona. Era após era, vemos alvos das sanções da Lei Magnitsky desaparecendo da vida pública, tornando-se cascas de seus antigos eus, ou em alguns casos, morrendo em circunstâncias que sugerem que a pressão psicológica se tornou literalmente insuportável. Então aqui estamos, testemunhas de uma nova era no controle social humano, onde a capacidade de coordenar a exclusão global nos dá um poder sem precedentes para destruir indivíduos sem violência, sem aprisionamento, sem quebrar qualquer convenção tradicional de direitos humanos. É limpo, eficiente e devastadoramente eficaz. Uma pergunta para você, que está assistindo, é: em um mundo onde este tipo de poder existe e pode ser exercido por consenso internacional, quão confiante você está de que nunca se encontrará em uma posição onde ele possa ser direcionado a você? E se você está confiante, em que exatamente essa confiança se baseia? Porque, em última análise, esta não é apenas uma história sobre oligarcas corruptos ou violadores de direitos humanos. É uma história sobre a vulnerabilidade fundamental que existe no coração da existência social humana, e como essa vulnerabilidade pode ser transformada em arma de maneiras que nossos ancestrais nunca imaginaram ser possível. Se essa análise ressoou com você, se ela fez você pensar sobre poder, identidade e nossas vulnerabilidades humanas fundamentais de novas maneiras, deixe um comentário compartilhando seus pensamentos. Clique nesse botão de inscrição se você quer mais mergulhos profundos nas dinâmicas psicológicas ocultas que moldam nosso mundo. E dê um like neste vídeo se você apreciou a pesquisa e a análise que foram usadas para revelar essas verdades desconfortáveis sobre a natureza humana e o controle social moderno. Porque no final do dia, entender essas dinâmicas não é sobre julgar se elas estão certas ou erradas, é sobre reconhecer o poder sem precedentes que agora exercemos para afetar a psicologia humana através da ação social coordenada e decidir, como uma civilização, quão responsavelmente queremos usar esse poder.